Almas suicidas aí que você falou, Luiz, que me deixou intrigado, que desde o começo você falou que te persegue desde criança. Sim, como seria criança. Isso, cara? Entendam que tudo que eu vou falar aqui, os estudos estão se desenvolvendo, então vão ter respostas que eu não vou saber, mas quem quiser acompanhar o estudo, cola com a gente. Começou com 5 para 6 anos de idade e, como eu expliquei, a gente morou numa casa que foi colonizada pelos portugueses, tinha uma senzala logo abaixo e naquela casa em específico tiveram muitas almas que suicidaram naquela casa. O porquê dessa influência eu não sei. E começou ali essas aparições. E eram por meio de projeção astral. Além da projeção astral, eu comentei com o Diego hoje. Eu tava acordado, normal, brincando, aquela coisa de criança. Do nada, ficava branco, gelado, via o espírito. À noite eu tinha projeção astral com aquele espírito que eu vi. Caraca. Entendeu? Minha irmã veio... Eu tive uma conversa com a minha irmã agora em dezembro, que eu fui pra casa dos meus pais, e ela citou exemplos de quando eu era criança que eu nem sabia que tinha acontecido, porque eu e minha irmã, a gente tem 7 anos de diferença, ela tá com 30. E ela falou, cara, você nunca foi uma criança normal, você conversava sozinho, você tinha momentos de luz, você tava ali tranquilo, do nada você ficava gelado, com o olho estralado, e ninguém sabia o que tava acontecendo. Só que dentro da minha memória era justamente isso. Eu vi o espírito durante o dia, à noite eu tinha projeção. E esses espíritos me levaram a ver eles dentro da projeção. Eu passeava com eles por entre o local onde eles morriam. E eles me mostravam a forma como eles morriam. Me faziam sentir a dor que eles sentiam antes. E eu era uma criança. Com 5 para 6 anos de idade, isso sempre incomodou muito. Porque nunca ninguém conseguiu explicar isso. Teve um exemplo dentro dessa fazenda, tinha uma figueira, quem sabe o significado da figueira, aí para a quimbanda, para o reino espiritual, sabe o que acontece. E eu lembro de estar indo de bicicletinha, andando tranquilo, e eu cheguei na entrada dessa mata, entrei na mata, cheguei nessa figueira, tinha muita gente morta, muita gente enforcada debaixo dessa figueira. E o meu desespero foi em voltar correndo. Eu deixei a bicicletinha, joguei a bicicletinha, saí correndo, cheguei em casa daquele jeito. Contei pra minha mãe, mas assim, entra no esquecimento. E aí vem o que eu te falei. Por que esses espíritos me acompanham? Aconteceu esses casos na infância e acontecem até hoje. E hoje eu começo a entender os padrões. Eu tive problemas com a vida. Eu fui uma criança que, enquanto criança, já se entendia fragmentado, mesmo que não tivesse consciência. Eu não conseguia ter compreensão do que eu sou. Lógico, é uma criança. Só que uma criança com questionamento muito profundo. E uma criança que não se encaixava em nenhum lugar, porque não se permitia, não conseguia. E tudo isso foi se levando até hoje. Então essas almas se aproximaram de mim por afinidade. Sim. Porque eu tinha esses problemas e tenho até hoje. Não que eu tenha tentado e não que isso seja uma vontade, o suicídio. Tá. Mas que essas almas acabaram acompanhando por afinidade. E aí os padrões que a gente encontra são cores de olhos específicos. As pessoas que já se suicidaram uma vez na vida, elas acabam tendo padrões que nessa vida tem épocas do ano que simplesmente elas entram em estado de problemas físicos mesmo, tipo, fica extremamente gripado, fica depressivo, entra em um estado muito introspectivo, começando a questionar a própria existência. Isso não aconteceu com uma pessoa só, aconteceu com várias pessoas. E o padrão que eu tô enxergando é que tem determinadas épocas do ano, de forma como se fosse um looping, que essa parte fragmentada dessa pessoa que se suicidou, ela vem à tona hoje, porque essa ferida ainda não foi cuidada. Essas almas nos acompanham para que elas sejam cuidadas, para que isso seja trazido pela consciência, para que isso não volte a acontecer. E os padrões são totalmente assim desconfortáveis, porque para uma alma chegar ao suicídio, ela desistiu de muita coisa. Sim, as pessoas, é um assunto muito até sério, né? Sim. Demais. E você consegue acessar isso aí através da regressão e você consegue cuidar dessa ferida aberta da pessoa? A gente vai trabalhando justamente o que aconteceu com aquela alma. A gente vai tendo uma conversa justa. O que aconteceu para você chegar ao suicídio? E aqui entra numa questão muito complicada, porque a gente precisa encaminhar, às vezes, aquele consulente para um psicólogo, para um psiquiatra, mas não porque ele não tem a conexão espiritual. Ele tem. Só que hoje ele está em carne e hoje ele tem feridas que precisam ser cuidadas nos dois mundos. Sim.
E a gente Entende? trata em conjunto. Eu É meio que um trabalho, paralelo ali, né? eu cuido da onde eu consigo cuidar, que é o espiritual. Sim. Mas as dores físicas, as dores mentais, a gente vai trabalhando de formas indiretas, mas a gente não tem autoridade pra isso. Tem os profissionais da área. Entende? Então, é isso. Trabalho em A Duda conjunto. quer completar mais alguma coisa nessa parte? Não, é isso mesmo que o Lu falou. A gente vai cuidando do espiritual conforme a gente pode, né? Principalmente ele. E eu acho importante trazer à tona, porque a pessoa às vezes não entende. Porque, porra, por que todo ano eu fico mal? Sim. Uhum. Por que isso acontece? Em determinada época do ano eu fico meio pra baixo. Sempre. E, tipo assim, imagina uma pessoa às vezes com 50 anos de idade que passou isso por 50 anos e nunca entendeu Sim. o porquê acontece. Né? E aí quando a gente traz a informação, a pessoa se liga. Só falou, pô, que eu não conhecia isso aí antes, tá ligado? Sim. Minha vida seria totalmente diferente. Pode falar, pode completar. Não, só pra completar, as regressões mais intensas que eu tive foram essas almas suicidas que me procuram. E aí eu tive as regressões mais intensas, igual eu te expliquei, porque eu tive esses problemas. A minha alma teve esses problemas nas vidas passadas. Então é uma forma de empatia, de similaridade entre o plano espiritual. E é as mais intensas de todas. O espírito de uma pessoa, na sua visão, que comete um ato desse, como que funciona no mundo espiritual? Pra onde que a pessoa vai? Qual que é o processo? É o mesmo de uma pessoa que tem uma morte natural Cara, ou não? Diante da minha visão, diante do que eu vi, nos casos que eu atendi, eu posso estar errado. Tá. E se sua visão, alguém fica completa, tranquilo. mano. Essas almas vagam por muito tempo. Uhum. E quando elas se permitem entrar no processo de reencarnação novamente, aquela pessoa ela vai ter momentos onde ela sempre se sente perdida, porque a sua alma nunca se sente conectada àquele corpo de fato. Porque para a pessoa chegar até o suicídio, ela se desconectou de muita coisa, a vida deixou de ter significado há muito tempo. Então isso se estende para o plano espiritual. Aquela alma, ela vaga em busca de conhecimento porque ela não se encaixa em um lugar, porque ela não se sente bem, ela não se sente pertencente a nenhum lugar. E aquela pessoa vai ser dessa mesma forma também. O pessoal tá fazendo, não, o pessoal tá fazendo aqui no chat bolão pra você tentar acertar o que eu fui na vida passada. Ô, louco. O Felipe vai fazer a consulta com o eu Luiz, conto, aí ele pô. vai contar, pô, pra vocês aí. Narrador de futebol de botão é foda, hein? Não, O mano. outro falando que pô, eu fui Sabe que cozinheiro, acho que eu sou gordo. Cozinheiro é o que mais ganha. Aí a gente gordinho aqui, O parceiro. Felipe foi E aí? organizador da Arena de Tourada na Espanha, ele que narrava. Ô, louco. Olha, Eu zero tudo. pode ser também. Tomava no saco lá, ficava foda. Mas foda, mano. Esse negócio de alma suicida, cara, já traz um peso muito grande só de você falar, né? Sim. Porque ninguém se mata porque tá tudo bem, né, velho? Ninguém Não. fala, porra, vida boa, que vida boa, vou dar um teco de tiro na minha cabeça, não. Às vezes a pessoa veste uma máscara. Não, sim, mas eu tô falando. Até aí a gente pode falar, tem vários famosos, principalmente cantores Você que. vê a Vanessa lá do vôlei lá. A Valesca. O Chester do Linkin Park lá tal também teve esse. Enfim. Mas. Porra, vem muito carregado, cara. Porque vem carregado de emoções e sentimentos, cara, que são hiper negativos. E aí isso tudo reflete em mim. Por isso Então, que eu te falei que é pesado. É muito complicado, cara. Imagino que pra você ter esse contato, ter esse acesso. Eu não sei se hoje em dia você já tá. Mais calejado. Porque, mano. Cara, a gente vai ficando calejado pelos vários padrões que a gente vê. Só que, tipo assim, a dor que aquela alma traz, não tem como você não ficar mexido. É sempre mano. única, né? A dor dói dentro de você. Porque aquela dor é tão expressiva, tão intensa, que é como se por alguns segundos aquela dor fizesse parte de você. Só que é uma dor do outro. É uma dor do outro espírito, entende? Mas também te torna mais empático, né? Total, porque a gente já viu vários tipos de sofrimento. Vários tipos de justificativas para o suicídio. E fora isso, a Duda trabalha com isso também. Trabalha com a questão do luto para o psicológico. Então eu consigo, no meu trabalho, eu consigo encontrar padrões dentro da espiritualidade. Quando a Duda chega em casa, a gente encontra padrões dentro do científico, dentro do psicológico. Eu ajudo elas nos trabalhos, estudo junto, porque eu gosto disso. Então eu gosto de entender os dois lados. Legal. E pra você, como é que é? Vamos dizer o seguinte, agora a parte científica de fato.
esse lidar com o luto que você falou que teve essa passagem, né, na faculdade, não sei se foi estagiando, deve ter sido estagiando. Como é que foi? Como é que é isso? Cara, eu vou falar assim, minha experiência pessoal. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o luto. Eu nunca tive uma perda significativa na minha vida. Eu tive uma perda relativamente significativa há cerca de 8 anos atrás. Mas se as pessoas, minha avó, meu avô, meus pais, meu irmão, meus amigos mais próximos, tá todo mundo vivo. Entendeu? E aí, quando eu entrei para esse estágio, que é um estágio extracurricular, que sim, eu escolhi trabalhar com luto por vontade própria, ninguém me obrigou, eu entrei para entender melhor o luto e também para me ajudar com essa dor, que é uma dor muito latente. E aí, conforme a gente foi trabalhando, né, a gente vai vendo que não é sobre a morte, que é sobre a vida. E aí a gente vai pensar junto que o seguinte, a questão do suicídio, que era o que a gente estava falando aqui, imagina que todos nós, a gente tem instintos primitivos. E o nosso primeiro instinto primitivo é sobreviver, independente de qualquer coisa. Uhum. Imagina a pessoa que ultrapassa o seu principal instinto primitivo, o tamanho da dor que aquela pessoa estava sentindo, a dor psíquica. Né? Uma dor que é inexplicável. É uma dor que, assim, gente, eu não consigo mensurar o que uma pessoa que chega a conseguir finalizar o ato, que a pessoa consegue finalizar, chegar realmente ao suicídio, o tamanho da dor que aquela pessoa estava sentindo. E aí existem, né, claro, as pessoas que vão de uma forma passiva, então que buscam métodos mais indolores, e tem as pessoas que buscam métodos que realmente a fazem sofrer. Então, e a culpa que essa pessoa está sentindo para chegar nesse nível? Ou a necessidade de sentir algo novamente. Teve um caso recente, a Nina Maluf teve aqui, não sei se vocês chegaram a assistir. Ela falou que teve acho que foi uma mulher, um homem, não sei, que foi se enforcar e atirou fogo no corpo e depois pulou. Queria morrer de qualquer jeito. Entendeu? Porra, isso é muito pesado. Muito pesado, E é muito... Entra um pouquinho no que você falou, que não é sobre a morte, sim sobre a vida. É uma temática muito legal, porque é a ressignificação da vida. Todos vamos morrer, todos temos essa certeza. E para ressignificar a vida, a gente ressignifica tudo. Não sei como que é a sua visão. Eu busco não falar muito do lado psicológico bem, aqui, de boa. Porque eu nem tirei meu CRP ainda, vai que eu nem consigo tirar, né? Vai conseguir, tá maluco. Não, eu falo assim, vai que eu nem consigo tirar, assim, vai que eu falo alguma merda, entendeu? Tá aí na internet. Sobre o que você vivenciou dentro do estágio. Sim, mas o que você tinha perguntado, Vida? Não é sobre a morte, e sim sobre a vida, a ressignificação da vida. A gente tá falando do suicídio, né? Mas quando a gente fala do luto em si, o processo do luto, ele muitas vezes vem para ressignificar. Ele é um processo muito doloroso. Ele é um processo que inevitavelmente dói. A pessoa pode ser a pessoa mais evoluída do mundo. A pessoa pode ser a pessoa que fala assim, não, eu não me importo de perder ninguém. Tá tudo bem, eu entendo que existe vida após a morte. Cara, vai doer. Não tem como não doer. E aí, às vezes, a gente... conforme eu fui vendo muitos casos, fui vendo muitas dores, e isso é uma coisa que eu já tinha comigo, eu vivo muito intensamente. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu não sei se, por exemplo, minha mãe me ligar e eu falar assim, eu não vou atender porque eu tô cansada. Mano, e se for a última oportunidade que eu tive de falar com ela? E você deixou de falar. Então, estudar o luto... Isso também te condiciona a ficar numa prisão fodida. Não, é lógico, a gente tem momentos que, a gente fala, não quero saber de nada, mas eu falo assim, de viver com muita intensidade, de amar com muita intensidade. Fala uma coisa tosca aqui que aconteceu.
eu e o Lu, a gente tem 4 gatinhos. E nós somos de longe, a gente não conseguiu trazê-los. Gente, me doeu tanto ter que deixar eles. Eles estão com a minha sogra, eles estão bem pra caralho. Mas é uma Estão num playground, Mas a casa é cheia de espaço. Mas eu busco sentir tudo com muita intensidade, até mesmo sentimentos negativos. Porque eu não sei o meu dia de amanhã. Isso Eu sou uma pessoa cheia de problema de saúde. E aí? E reflete muito. As emoções da Duda sempre são muito à flor da pele. E as minhas são muito interiorizadas. Então, tipo assim, tem muito equilíbrio. Ela me ensina a sentir. Eu ensino ela a ser um pouco mais terra. Ser um pouco mais pé no chão. Então, essa dualidade funciona muito bem. Acho que por isso, ó, toda essa conexão, entendeu? Porque eu tive problemas com suicídio. Então, eu tive problemas com ressignificar a vida. E ela ressignificou a vida a tal ponto que ela vive muito intensamente. Entendeu?